Fala, Zorzito, tudo bem? E aí, André? Tudo Tudo tranquilo? certo? Tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Estamos aqui de novo. De novo. Terceira vez! Vamos falar dessas belezuras. Isso aí. Vamos começar falando dessas novas máquinas, a nova versão da Vulcano, Cumbre Vieja. Novas cores. Novas cores, Cumbre Vieja é um vulcão lá na Espanha. Legal. Bem legal. Essa nova cor que a gente fez, a gente usou um grafite, né? Grafite por baixo, né? Por baixo e na linha de cima toda ela tem um sutil camaleão, só numa técnica bem leve, e é escrita em branco pérola. Né? Talvez no vídeo não aparece Sim. tão bem essa diferença de tom, mas de perto a bike é chique, pessoal. Isso, É elegante, chique. eu diria elegante. Elegante. Né? Então a bike bem elegante, bem diferenciada aí nesse contexto, né? É isso aí. Certo? Essas duas, né? O pessoal já está há um tempo aí no site, já viu, já sabe um pouquinho, mas nós vamos falar melhor que a gente traz com duas novas versões de suspensão, né, Zorzo? É isso aí. Então a gente sempre comercializou a Vulcano com a suspensão de 100 mm, que ela já fica perfeita para o cross country com 100 mm, no marathon também. E agora, para quem quer saltar mais, pular mais, pega a trilha mais técnica e gostaria de ter uma suspensão com curso maior, a gente vai ter ela com 110 e com 120 mm, né? Então, lembrando só que essa opção de 110 e 120 é só na CID. Somente a CID. Somente a CID. Né? A Fox vai continuar com 100, a Recon que a gente tem ainda é com 100 e Jude também. Isso. Então só a CID que tem a opção com 110 e 120. E a CID continua com a opção de 100 também. Isso. Né? A gente está adicionando a CID em 110 e 120. Exatamente. Né? E daí essas duas versões com 110 e 120, elas têm a canela um pouco mais grossa, então uma suspensão mais robusta. Ela agrega um pouquinho mais de peso, mas ela é muito mais robusta, né? Ela tem 35 mm, enquanto a de 100 vai ter 32 mm. Então é aquela bike para quem quer descer mais, né? Quem quer pular mais. Só antes da gente entrar, né, vamos deixar o papo mais interessante para o final, a parte da geometria, né? Certo. No site já disponível para venda, as duas já estão configuradas, que vocês podem escolher, com os grupos GX mecânico e o grupo GX AXS. Isso. Tá? Tem essas opções com 110 e com 120, tá? Mas se a galera quiser customizar, quiser trocar, quiser um grupo XO, um XX1, né? E quiser fazer o upgrade tradicional, que a Soul sempre dá, é só entrar em contato com o nosso time aqui, que o nosso time, né, faz a customização para você, né? Isso aí, tá só certo? entrar em contato com o pessoal ali. Mas já disponível para sem dor de cabeça, sem querer, né? Já pronta, vai ter nessas configurações essas duas que já estão disponíveis. Lembrando, então, por exemplo, essa que está comigo, que é o GX AXS, com as rodas, então as duas, né, tanto a sua que é a GX mecânica, as duas com a roda Fulcron. Isso, a Redzone 700. As duas têm o canote de carbono. Que é leve também, pessoal, 180 gramas só. Com selins, o selim, novos Boost Superflow, tá certo? Que é um selim dedicado ao cross country. Que é o último lançamento da Selle Italia, né? Isso. Né, ele, como você já falou das outras vezes, mas ele já é Superflow, já é aberto, né, no meio, tá certo? E ele tem uma caída na frente, né? Para quando você precisa ir para a ponta do selim numa subida íngreme, então facilita aí a posição para subir parede. Isso, então o selim aí pronto para esses desafios, né? Guidão integrado, né, em carbono da Soul, então cabeamento interno. Isso, aquele nosso guidão todo integrado, que além de deixar tudo muito mais bonito, ele também é mais rígido, né, Zorro? Sim, Dá uma baita de uma diferença. Então, principalmente na hora que, né, quando é que a pessoa vai perceber muito num sprint que precisa puxar, você tem aquele guidão que você consegue ter aquela puxada, ele não tira energia tua. Porque a gente usa o guidão como alavanca para sprintar, né? Então ele tem que responder bem. Sim.
A não ser os peba como eu que não tem força, né? Mas o resto consegue. A manoplinha nossa, da Brave de silicone, não, é de... É uma espécie de espuma expandida, espuma mas não é aquela expandida. espuma baratinha que existe aí não. É um negócio que não esfarela, ele dá um grip legal no guidão e na mão. Sim. Não adianta ela ter o grip na mão também e soltar do guidão, né? Que Isso, a gente vê que acontece às vezes. E é leve também, né, André? É. Os freios Magura, Isso, né? MT4. MT4, que eu não canso de falar. Os freios para mountain bike, os mais ergonômicos que tem no mercado. Modulação, né? Modula, que é o diabo. Isso. Né? Modula pra caramba. E assim, né, a Magura é uma fábrica de freio, então fazem freio para moto também, moto de trilha e tal. Então é uma empresa de freio, eles trabalham com freio, né? Então o foco deles é isso e é um produto ótimo, É a pessoal. única marca nacional com certeza, e eu não consigo lembrar alguma marca, pelo menos as famosas não tem, que sai original com freio Magura, tá? Então isso é uma coisa que só a Soul faz para você. Isso aí. Tá certo? A Cid e Cid Luxe, né? Isso, aí tá fica certo? uma trava só, né? Com um botão você trava as duas suspensões, dianteira Clicou e uma vez, traseira. travou as duas, Isso. apertou, soltou as duas, né? Tá Isso certo? aí. Então essa são e o óbvio, né? A gente falou, o GX mecânico e o AXS, né? É tudo GX, né? Pé de vela, Tudo cassete, GX, corrente, tudo. câmbio. Completo. Porque é fácil falar, é fácil falar do grupo que é completo. É, GX, está resumido, né, André? Tá resumido. Então de configuração é isso aí, né? Pneu, tem o mescal atrás e o Barzo na frente, né? Então, Isso. maior peso nosso fica na roda traseira, então com o mescal atrás ele favorece a rolagem, Sim. enquanto que o Barzo na frente tem um grip um pouco melhor em curvas, né? Sim. Então todo o detalhamento, né, da escolha dos detalhes que a gente sempre faz é pensando na melhor performance, né? Isso. E sempre batendo na tecla. A Vulcano, a gente desenvolveu ela para ela ser uma puro sangue no XCO. Uma bike certo? rápida, né? Então é ali que a gente desenvolve, é o terreno que a gente usa para escolher como é que ela é, tanto configurada como também a questão da geometria, né? Antes de deixar o Zorzo falar, ó, quem entende falar um pouquinho, né? Mas só lembrando, essa questão de usar a suspensão 110, 120 não é uma coisa que a gente está fazendo de modinha, né? Então assim, ó, na Vulcano, no quadro nosso antigo ainda, a gente já vinha experimentando essas suspensões. Isso. O Valmor andou bastante tempo, o Luquinha, Lucas de Borba. Lucas de Borba, que é um cara que anda no downhill, né? Super bem, ele andou um tempo de Vulcano, andou com 100, com 120. Então a gente vai tendo feedback deles e vamos montando. A gente não tinha feito na Vulcano antiga porque a gente sabia que ela roubava muito, né, em alguns detalhes. Isso. Então, quando a gente desenhou esse quadro, ele já possibilitava usar essas variações, tá certo? A gente não trouxe antes por causa daquela loucura que estava por causa da pandemia. Isso. Quando a gente foi colocar o pedido, ficou para receber. Quase 2 anos depois a gente começou a receber agora, né? Isso. Então por isso que a gente está lançando agora. Então o Zorzo vai falar um pouquinho da geometria, o que muda em cada composição aí diferente, né? Começando assim, ó, pessoal, para exemplificar o que o André falou da Vulcano antiga, a nossa Vulcano antiga ela tinha um tubo de selim um pouquinho mais inclinado do que nessa. Então assim, quando você colocava a suspensão de 110, 120, a frente dela acaba levantando um pouco e joga o tubo de selim para trás. Então assim, a Vulcano antiga tinha ficado perfeita para descer. Tava um canhão nas descidas com pedra, erosão, descida íngreme. Só que aquele tubo de selim um pouquinho para trás ia tirar um pouco o desempenho dela na subida. Então quando a gente desenhou esse quadro, a gente ajustou o ângulo de selim de um jeito que ele encaixasse perfeito ali para 100 milímetros e pudesse usar tranquilamente também 110 e 120. Então, falando um pouco da geometria, o que muda quando troca a suspensão é assim, ó. A gente tem ela com 100 milímetros e com 68 graus e meio na direção. Quando a gente aumenta para 110 milímetros, o ângulo vai para a casa do 68. E com 120, ele vai ficar com 67,5. Então, cada vez que a gente aumenta esse 1 centímetro na frente, abre meio grau no ângulo dela. O ângulo de selim vai ser a mesma coisa, ele vai inclinar aquele meio grau para trás, mas mesmo com 120 ele dá no fit certo para a posição do selim.
né? Outro ponto importante é a altura do central. Então a gente sempre trabalha com o central o mais baixo possível, desde que não bata o pedal no chão por qualquer coisa também. A gente trabalha com o central mais baixo para deixar a bike mais estável em descida e com a resposta melhor em subidas onde você anda em pé com baixa cadência. Então o central, mesmo usando 120, ele vai ficar na altura certa, né? Então cada vez que muda ali o ângulo da direção, ele aumenta também meio centímetro a altura do central. Então mesmo com 120 ele fica de acordo. Então, né, galera, assim, ó, geometria, muita gente fica gralhando por aí, o ângulo da direção não sei o que, o ângulo da direção não sei o que lá. Todo mundo só sabe falar de ângulo da direção, porque acho que é o grau mais fácil de guardar na cabeça. Aí ninguém sabe. De visual assim é mais fácil identificar também, né? Aí ninguém sabe o resto, ninguém sabe a altura, ninguém sabe o ângulo de selim, ninguém sabe nada. Então só falam de ângulo de caixa de direção. Até uma curiosidade assim, André, não sei se o pessoal sabe, mas assim, a gente tem que sempre considerar o sag da suspensão. Sim. Então a gente orienta a Vulcano com 20% de sag. Sim. Então suspensão traseira são 100 milímetros, com o teu peso em cima ela vai baixar 20 milímetros, né? Vai baixar aqueles 2 centímetros. Na frente com 100 milímetros também, né? Sim. Então assim, a Vulcano com o teu peso em cima, o tanto da suspensão que vai baixar, ela fica com a mesma altura de central da nossa Vesúvio. Sim. Então essa é uma coisa que foi calculado, foi pensado. Sim. Então não é uma coisa que a gente faz por fazer. Essa altura do central é muito importante no desempenho da bike. Então é muito importante você sempre, quando for calibrar suas suspensões, né? Isso. Ver o seu peso. Cada atleta, cada um tem a tua variação, e se tiver variando de peso tem que estar mexendo toda Vai variar hora, a calibragem do choque também, né? Então assim, né, como foi legal você ter comparado esse detalhe, ter trazido essa memória aí da Vesúvio, para mostrar para a galera que aqui a gente realmente desenvolve e está pensando nas coisas, né? Não é uma coisa chutada como várias outras marcas, às vezes vão lá fora, compram um quadro lá na prateleira, né, um molde aberto, nem sabe o que está comprando, acha o visual bonito, traz e nem sabe o que está trazendo, o que está deixando de fazer. Às vezes lança uma modinha com uma suspensão diferente, porque, né, com curso maior, e não sabe o que está fazendo. Então aqui a gente já vinha, né, como a gente falou, testando tanto o comportamento da bike, né? Isso. E quando a gente estava desenvolvendo ela, né, no computador, no software, você já calculou esses ângulos para ver se ficava, para ver se respeitava. Até você lembra que a gente, foi uma discussão no final lá no desenvolvimento, com 100 para abrir um pouco mais, eu não deixei abrir um pouco mais. Porque com 120 ia ficar muito aberta, Justamente. né? Então a gente já tinha essa suspensão de 120 na mira já naquela época. Mas como o André falou, quando a gente finalizou a Vulcano, os pedidos de SRAM estavam muito longos por causa da pandemia. Então agora que a gente está recebendo. Mas lá atrás a gente já tinha feito todo o estudo já. Então esse detalhe. Então a geometria é composta por tudo isso, né, Zorzo? Todos esses ângulos, aí o comprimento... Né, do top tube, o comprimento da traseira também vai dizer muito da resposta que a bike vai dar, o entre-eixos, então tudo isso. Então vocês têm que perceber e prestar atenção. Tem marca que nem dá a altura do central. Às vezes porque não dá importância, ou de repente é um dado que vai desfavorecer, eles escondem, então, né? Eu falo assim, ó, não, ou desfavorece ou nem sabe. Então qualquer uma das coisas é muito errada. Porque se desfavorece e não coloca, é falta de respeito com o consumidor. Se não colocou porque não sabe, aí demonstra que não tem esse conhecimento técnico, não sabe muito o que está fazendo. Então aqui a gente sabe, pode comprar a melhor bike, o melhor desempenho, é essa aqui e não tem para ninguém. É isso aí. E aí falando de alguns outros detalhes, para lembrando, como eu estava falando da geometria toda, você falou de angulação, a gente, nessa bike, para todo mundo saber, a gente reduziu a traseira dela, né? A gente encurtou o que deu, né, pessoal? Meio centímetro, então ela está meio centímetro mais curta do que era a nossa Vulcano. E isso melhora a resposta dela em curva, né? Então quando você precisa mudar de rumo facilmente, quanto menor a traseira, mais fácil. E ajuda também na subida. Isso, né? É isso que eu ia falar, que daí como você está pedalando mais próximo do eixo traseiro, você está jogando mais peso em cima da roda traseira para ela tracionar melhor. Né? E uma coisa até tá... Só que daí outra coisa também, né, André? Se você encurtar a traseira e deixar o central alto, quando você estiver subindo em pé, a bike levanta a frente. Então para você encurtar a traseira, você tem que baixar o central para ela voltar a manter a frente no chão.
Então aquelas bikes que às vezes vocês estão andando, vai lá, dá uma pedaladinha, ela começa a subir à frente. Tem que abaixar assim com o tem queixo que em cima do abaixar guidão. Então tá errado, isso aí a geometria tá errada. Sim. Né? Aí outro detalhe, até minha memória tá fresca, ontem eu andei, né? Ah, sim, treinou com ela ontem. Ontem eu andei com a Vulcan, tava uma outra coisa da traseira curta, é justamente isso, ajuda pra caramba na subida, né? E é um detalhe, né, que eu passei numa subida assim, tinha algumas pedras, algumas erosões, tinha um barrinho, mas bastante pedra assim, né, Zorzo? Aquele detalhe da nossa progressividade do choque, né? E da linha da passagem do central em relação à corrente, que quando você pedala, joga a roda para cima. Então, foi muito característico, uma hora que eu passei uma pedra grande que ela vem para baixar, só que você está pedalando, não fica aquela bike molenga. Não vai lá embaixo e volta, não vai lá embaixo e fica ainda mais assim, se você estiver pedalando, ela engole e volta, né? Ela engole e volta e te joga para frente assim muito rápido. Então esses são detalhes, conjugada toda essa questão geométrica da bike com a traseira curta, né, e tudo mais. E um outro detalhe que a gente sente bastante essa tração, que a gente mudou bastante da Vulcano anterior para essa, né? Até teve muita gente falou, pô, o peso ficou o mesmo, né? Realmente o peso ficou o mesmo, só que o que tem de muita diferença? Aqui embaixo, né, Zorzo? A gente alargou, a gente aumentou bastante a resistência quanto à torção lateral dela. Então ela travou demais o movimento quando você está pedalando. Né? Então ela ficou o mesmo peso, uma bike muito mais responsiva. Então ela não torce com a tua força da pedalada. Então ela fica bem mais rígida. Então é rígida, traseira curtinha, né, central na altura na certa. altura certa, tal, e dá todo esse desempenho pra gente aí. Então mais uma vez, né, galera, aqui a Cumbre Vieira, né? Tá certo? Mais essa versão aí, essas disponíveis já para o pessoal comprar, é só clicar por aqui, vai ter o link lá do site, você já pode entrar lá no site e ver todos os detalhes dela. Quem quiser outro grupo, clica no botão do WhatsApp ali e chama o pessoal. Quiser XO, XX, eu quero roda de carbono, entra ali, vê se tem estoque e tal. Até esse detalhe, ó, o upgrade para roda de carbono tá uma teta, é um pinguinho que você põe a mais e leva com roda de carbono, tá muito legal. Então, entre em contato aí. Valeu? É isso aí, acho que não esquecemos de nada não, né? Ficou longo. Então, qualquer dúvida, manda nos comentários aí, beleza? Valeu, galera. Até mais.